Olá pessoal, nós estamos aqui novamente com mais um episódio para o nosso podcast Cristalizou Cast. Então nós já pedimos a todos que ainda aqueles que não fizeram a sua inscrição, que se inscrevam em nosso canal para que vocês tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu sou a Vivi. Eu sou o Alan. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado. Pode se apresentar. Bom, pessoal, é um prazer aqui, primeiramente, ser convidado por vocês. Meu nome é Daniel, tenho 18 anos, eu sou da Igreja Virtude. Acho que vocês já entrevistaram alguns convidados aqui dessa igreja. Sim. E, bom, tô aqui, tô bem animado, tô bem contente mesmo com o convite de vocês. Legal. E só vamos, né? Jesus, Jesus, que Deus é bom demais. Verdade. Bênção. Assim, a gente também fica bem contente, né? E, assim, ultimamente tem vindo aí um público mais jovem participando aí dos nossos episódios e, assim, e a gente percebe o quanto é importante você fazer a plantação da semente no início, né? E a gente percebe o quanto dá fruto, o quanto é bonito isso. Com certeza. Porque, pelo menos eu e o Alan, a gente atingiu esse nível de Cristo assim um pouco mais tarde, né? Uhum. Então eu sei, eu sinto o quanto tempo que eu perdi, Sim. né? E assim dá muito prazer assim falar com jovens, com pessoas hoje com a tua idade e que já tem uma bagagem e que já tem uma intimidade, um relacionamento com Cristo, né? A gente fica bastante contente. Eu tava comentando com o Daniel, até antes de nós começarmos a gravar, né, que os jovens hoje eles têm muita ferramenta, né? E Sim. como eles utilizam essa ferramenta, eu falei assim, nós mesmos a gente não sabia o quanto as plataformas aí que tem, vocês Sim. já utilizam, né? Então é bem bacana e bem engajado, assim, os jovens que a gente tem conversado, graças a Deus. É bem bacana. E aí a gente quer saber um pouquinho. Conta pra nós, né? Você é cristão de berço? Como que é a sua trajetória? Acho que vocês já estão acostumados com as histórias compridas, né? Eu sou cristão de berço, Certo. desde novo, né? Os meus pais, eles sempre foram assim, são grandes exemplos para minha vida. Sempre foram assim pessoas muito de Deus, muito segundo o coração de Deus mesmo. E eu sou cristão de berço e aí a minha vida assim, eu acho que como com todo mundo acontece, passou por alguns altos e baixos. Eu comecei muito novo já indo para a igreja, né? Sempre ia. E os meus pais, eles sempre foram bem rígidos na questão de ir para a igreja. Sim. Então, muitas vezes eu não queria ir. Eu acho que criança, assim, mais nova, é até comum. Mas eles insistiam, eles falavam, vai, não, você vai, você vai, você vai. Não e hoje em tem dia eu vou mesmo. Hoje em dia tem que falar, calma aí, você tá indo toda hora que você... né? Mas eu entrei assim muito novo, eu ia para a igreja, eu ia na escolinha e eu sempre fui uma criança muito amigável, eu sempre fazia bastante amizade, me dava bem com o pessoal da igreja e muito comunicativo, desde novo, sempre falava bastante, se deixasse eu ficava falando o dia inteiro. E aí durante um certo período, desde que eu nasci, assim, eu era criança, até mais ou menos uns 10, 11, 12 anos, eu fui uma criança assim que se seguia ali pelos caminhos do Senhor, me batizei com 12 anos de idade, né? E era muito legal, a gente era de uma igreja pentecostal, até mais ou menos uns 14 anos a gente era dessa igreja. E durante esse tempo eu era aquela criancinha assim que desde novo olhavam pra mim e falavam, é o pastorzinho aí, que eu gostava de ir de terno pra igreja, eu colocava um terninho assim, pequenininho. E arrumadinha já. Exato, porque eu fui começar a crescer de verdade, acho que por uns 15 anos. Então até os 14 eu era bem baixinhozinho assim, aí colocava aquele terninho, ia na igreja assim, e eu era assim, uma criança que hoje eu vejo isso, o Senhor ele já tinha um cuidado tão grande, e assim, muito novo eu dava aulinha para as crianças, pregava para as crianças assim, e foi muito legal. Mas teve um momento da minha vida, quando eu fiz lá pelos 14, 15 anos, né, já estava um pouco mais velho, chega nessa fase da adolescência, eu continuei frequentando a igreja, né? Eu nunca fui assim de não ir para a igreja. Como eu disse, os meus pais sempre pegaram bastante no meu pé para eu ir. Mas eu comecei a ter uma coisa que era tipo assim, uma vida um pouco diferente. Sabe aquela pessoa na igreja, ela é uma, mas fora da igreja ela é outra? Não vou nem dizer que eu era uma pessoa ruim, uma pessoa assim. Sim. Não, mas Hábitos diferentes. eu não tinha uma vida realmente alinhada, sabe? Uma vida assim, poxa, eu vivo para Cristo. E tipo, isso eu não sei muito por que aconteceu. Acho que foi uma questão com toda essa influência, né? Às vezes andar com algumas pessoas que talvez
podiam exercer uma influência ruim sobre você, né? Todo o conteúdo acessível que a internet nos dá, a gente conversou ali sobre a acessibilidade que tem na internet. Sim. E, assim, ao mesmo tempo que a internet tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, né? Tem muitas coisas que nos levam para um caminho ruim. E eu acho que isso foi uma coisa que me deixou um pouco frio espiritualmente, Certo. né? Algo que me deixou um pouco distante de Deus. Aí, nessa fase mesmo dos meus 15 anos, eu acabei entrando num relacionamento que não foi, assim, dos melhores. Eu namorei com essa menina nos meus 15, mais ou menos, até uns 17 anos. Hoje eu tô com 18, faz até pouco tempo, né? Faz o quê? Um ano. E quando eu entrei nesse relacionamento, foi assim uma coisa bem nada a ver, sabe aquele negocinho de jovem, né? Meus pais, eles sempre foram assim, pessoas maravilhosas, eles sempre me aconselharam. E eu sempre era bem teimoso, né? Sempre fui bem teimoso. Eles falavam, não, mas isso é passageiro, você não faz isso que não vale a pena, você não gosta dela de verdade. E a gente como jovem, né, quando a gente gosta da pessoa, a gente fala, não, mas eu vou amar ela a vida inteira, vai ser uma coisa maravilhosa. Só que no final das contas, foi uma coisa que eu não estava pronto, né? Obviamente, com 15 anos, né? A gente não sabe nem... Né? Minha mãe falava que eu nem tinha saído das fraldas ainda. Então, com 15 anos, a gente não tem essa maturidade. Então, foi uma coisa que, assim, atrasou um pouco a minha vida, né? Atrasou a minha vida, atrasou a vida da menina. A gente era de caminhos diferentes. Eu tinha uma criação, assim, cristã evangélica. Ela tinha uma outra criação de um caminho distinto. Sim. E por conta disso não deu muito certo. E foi um período assim da minha vida em que eu continuava indo para a igreja, participava já do Ministério de Jovens da Igreja Virtude, mas eu não estava verdadeiramente engajado, sabe? Eu não era aquele jovem assim, apaixonado por Jesus. Eu era assim, eu acredito em Deus, né? Eu conheço assim um pouco a Bíblia, às vezes eu faço meu devocional, às vezes não. Né? E eu toco a vida desse jeito, né? E você entrando nessa questão de relacionamento, né? Você falou que você e sua ex-namorada, vocês eram caminhos diferentes. Mas Sim. você crê que... Como que é, assim, para os jovens hoje na igreja, essa questão de relacionamento? Você acha que 15 anos, mesmo sendo dois cristãos, é muito novo ainda? E isso pode atrapalhar a caminhada com Jesus? Como que é essa preparação para você entrar num relacionamento? Hoje você tem uma visão sobre isso? Sim. Então, eu acabei criando essa visão mesmo, tendo uma experiência ruim, né? Sim. E eu gosto muito, assim, se você for falar com uma pessoa que tem uma proximidade comigo, com certeza eu já entrei nesse assunto com essa pessoa. Eu falo, cara, me escuta, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Tipo, eu acho que com 15 anos, a gente acaba perdendo muita coisa se envolvendo com outra pessoa. Ainda mais a gente que é cristão, sabe? E na época eu não entendi isso, mas hoje eu entendo. E aí eu pensei, por quê? Sabe, se eu sou um cristão, eu tô aqui, eu vou me envolver com uma pessoa agora, eu acho que são coisas que acabam desviando o rumo, né? E assim, são coisas inevitáveis, né? Sim. Por exemplo, você gostar de uma pessoa, não tem como você controlar. Você vê uma pessoa, a pessoa ela é legal, ela é uma pessoa que te trata bem, que é respeitável, sim, e tal, e você vai gostar da pessoa. Isso não tem como não acontecer. Mas eu acho que nós como cristãos, principalmente como jovens, né, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque essas coisas podem atrapalhar a nossa vida e a vida da outra pessoa, sabe? Com 15 anos a gente não tem tanta maturidade ainda, né? Depois dessa experiência que eu tive, eu falei, cara, eu só vou querer um relacionamento se eu tiver pelo menos 18 anos, se eu tiver pelo menos trabalhando, né? Se eu já estiver bem firmado nos caminhos do Senhor. Não que eu não esteja firmado, mas se eu tiver assim, eu tenho a visão do meu propósito, eu tenho a visão do meu chamado e, respectivamente, a outra pessoa tem que ter essas mesmas coisas. Né? Tem que ser um chamado dos dois, o propósito, ele tem que dar de encontro, bater de alguma forma. Sim. E com 15 anos, assim, antes dos 18 anos, além da maturidade, né, que a gente pode ter, eu falo maturidade como pessoa, a maturidade espiritual, ela está se desenvolvendo ainda. Então o jovem, ele tem muito a aprender ainda. Um jovem que com 15 anos, com 16 anos, ele se preserva, ele continua assim, só buscando o Senhor, intensificando a sua busca, o seu devocional e o seu propósito, alinhando o seu propósito com Deus, entendendo qual é o seu chamado, o seu ministério,
lá na frente vai ser muito mais fácil para ele. Ele já vai ter uma visão melhor de tudo. Então, às vezes, por exemplo, comigo foi isso. Eu não tinha maturidade, eu não tinha discernimento direito, e aí a gente acaba se envolvendo em algumas situações, né, que não dão certo. Por exemplo, eu me envolvi com uma menina que não tinha o mesmo segmento que eu. Mas também tem vários cristãos que, muito novos, começam a namorar com gente da igreja também, com gente que é da igreja. E às vezes também não dá certo, porque é muito novo, muito novo. E eu acho que conhecer a pessoa, você criar uma amizade, é uma coisa. Agora, namorar, quando a gente fala de namorar pro lado cristão, a gente namora para um propósito, né? A gente namora para casar. Então, cristão, normalmente, ele não fica namorando muito tempo, ele não vai ficar namorando com muita gente, né? A intenção é você conhecer uma pessoa, você se aproximar, você ver, né, se vocês têm um propósito alinhado, vocês namoram, né? Vai se conhecendo melhor e vocês casam, e essa é a intenção, né? É isso que a Bíblia fala, né? Que o homem, ele vai deixar o pai e a mãe, vai se juntar com a mulher, eles vão virar uma só carne. Então eu acho que essa visão é importante para os jovens ter, sabe? De não ter pressa, não ter pressa. Ainda mais a gente que é jovem, com 15 anos, não precisa ficar com pressa. Você tem tanto tempo ainda pela frente. Às vezes eu falo isso, os jovens acham que eu sou velho, mas não é que eu sou velho. Tô falando, cara, eu já passei por isso, confia em mim. E é o que eu disse, é inevitável a gente gostar de alguém. Mas se a gente está alinhado com o Senhor, a gente está sensível à voz de Deus, a gente vai entender que é melhor a gente tomar cuidado, a gente se guardar, a gente se tornar o homem e a mulher que Deus quer que a gente seja para encontrar o nosso homem ou a nossa mulher, entendeu? Sim, não, bacana. E como você falou, você é novo ainda, né? Mas você já tem aí, procura, né, a palavra de Deus, está alimentado. E você tem um projeto que você fala com os jovens, né? Sim. Como que é? Você quer contar um pouquinho para nós? Como funciona, Daniel? Eu acho muito legal que as coisas que surgem com Deus são umas coisas assim, comigo pelo menos. É uma coisa que não é nada planejado. Você tá indo por um caminho e do nada Deus coloca algo na sua mão e é assim, sensacional. Eu tenho alguns vídeos que eu gravei faz muito tempo, na verdade. Agora esse projeto ele iniciou de fato, mas se vocês olharem no meu Instagram, tem uns 3 vídeos mais ou menos que são bem antigos, são tipo do ano passado que eu gravei. Porque assim, me queimou no coração, cara, eu quero gravar um vídeo, eu quero falar sobre alguma coisa. Aí eu entrei em contato com um amigo meu lá da igreja, né, e a gente foi gravar. Aí a gente gravou uns 3 vídeos e era uma coisa meio sem compromisso, sabe? Acho que se vocês olharem até a questão do tempo de um vídeo para outro, é tipo um saiu num mês, o outro saiu no outro. Não era uma rotina constante, né? Mas aí beleza, ficou por isso. E depois de muito tempo me deu vontade de novo. Eu falei, mano, eu quero gravar um vídeo, eu tô com uma palavra para dar. E aí eu cheguei lá na igreja para gravar com esse menino, só que esse meu amigo, ele tinha muito compromisso com a igreja, ele tava fazendo muita coisa. Aconteceu que, por coincidência ou não, um outro amigo meu, ele do nada puxou uma câmera, montou um cenário, assim, nada planejado. E aí ele colocou um cenário todo bonito, fez a câmera ali, deixou certinho, falou, vamos gravar. Tipo assim, do nada. Os outros vídeos, eles eram mais simples. E aí, ele montou aquilo, acabou que naquele dia a gente gravou 2 vídeos, postou um em uma semana, o outro na outra. E depois daquilo, o Senhor começou a me dar mais palavras e assim, a gente não planejou. Só que no final das contas, esse amigo meu que veio me ajudar, acabou se tornando o meu parceiro de gravação. E aí a gente... O projeto é dos dois agora. O projeto é dos dois, dessa maneira. E foi muito, assim, sensacional, porque o Senhor colocou no meu coração esse nome, assim, de jovem para jovem, né? Que é o nome do quadro. Porque essa é a intenção mesmo. É eu trazer algo que eu tenho conhecimento para os jovens, e não só jovens cristãos, claro que algumas coisas em específico, às vezes só o cristão vai entender, mas para os jovens em geral. E aí, quando deu certo, eu vi que o pessoal estava gostando, eu percebi pessoas que, tipo, me conheciam há muito tempo atrás, que nem eram cristãos, e eu vi que eles estavam gostando, falando, tipo, eu tenho amigos, por exemplo, de outras religiões que assistiram e falaram, cara, que legal, nossa, Deus te usa de uma forma muito, muito linda. E aí eu falei, cara, então é isso, vamos pra cima, e até hoje estamos seguindo aí, se Deus quiser, vai mais longe. Isso aí que você tocou no assunto agora, é até engraçado, eu queria saber de você. Você falou que até pessoas de um outro segmento assistem os seus vídeos e acham bacana. Como que eu sei que você
pelo que você está falando, você tem relacionamento com pessoas de diversos segmentos, de diversas religiões. Como as pessoas enxergam um jovem hoje cristão, que essas pessoas que estão fora da igreja ou que têm outra religião, como que elas enxergam? Você sente que elas aceitam, é bem aceito, ou você sofre alguma discriminação por algum pensamento que você tem? Como que funciona, Daniel? Bom, graças a Deus até hoje, eu não me recordo de algum evento onde eu fui discriminado, alguém teve algum preconceito com relação a eu ser um cristão. Né? Eu tenho um relacionamento com muitos cristãos também, por conta da igreja. Sim. E eu tenho alguns amigos bem próximos, assim, amigos que eu tenho desde o primeiro ano da escola, a gente foi indo na escola inteira junto. E eles não são... Eu tenho um que é cristão de fato, né? Evangélico, mas eu tenho alguns outros, assim, que são tipo... Sabe aquele que... Ele não é nem que tem uma religião, mas ele simpatiza. E eles se dão super bem comigo. Eu tenho amigos, acho, se eu não me engano, uns 2 amigos da Umbanda, né? E... se eu não me engano, eu devo ter algum amigo ou amiga espírita que eu não conheço. Mas assim, eu acho que essa questão da gente ser discriminado, da gente sofrer algum preconceito, às vezes, por ser cristão, independente da nossa pessoa, eu acho que a gente não está isento disso. Sim. Né? Na Bíblia é comprovado, o Senhor fala, né? Eu estava até lendo hoje mais cedo em Marcos, né? Que Jesus estava falando para os discípulos, né? Vocês serão perseguidos pelo meu nome. Vocês serão. Então, se ele está falando, é porque vai acontecer. Sim. Mas eu acredito que muitas vezes a questão de algumas pessoas terem uma revolta contra os cristãos também é por conta de alguns cristãos que agem de uma maneira meio... ríspida. Exatamente. De confrontar, sim, assim, com mais veemência, né? Exatamente. Porque a palavra do Evangelho é uma coisa que não dá pra gente evitar, né? A palavra, ela é dura. É uma coisa que confronta a gente, né? E se a gente tentar ficar amaciando, fazendo muito carinho, também não dá certo. Mas sempre que Jesus ele ia falar algo duro, algo que fosse confrontar, ele sempre falava com amor. Ele sempre falava com amor. Então, eu acho que o que às vezes falta, e eu sempre peço para o Senhor moldar isso no meu coração, é a gente amar mesmo o próximo. Fica meio padrão, né? Tem que amar o próximo, tem que amar o próximo. E não acontece. Exatamente. O meu pastor lá da Virtude, ele diz que o óbvio tem que ser dito. Por quê? Porque às vezes o óbvio fica tão óbvio que a gente nem liga mais pra ele. Sabe? Tipo, ama o seu próximo. É verdade, não vou amar, vou amar o próximo. Só que no final das contas a gente só ouve e nem faz isso. Não coloca em prática. Exato. E na Bíblia fala, né, pra gente amar o próximo, né, se eu não me engano, não sei se é nas cartas de Paulo ou se é em Tiago, que fala pra gente amar com um amor fraternal. E o amor fraternal não é qualquer amor, é um amor assim com muito carinho, com muita atenção, um amor que se dispõe. Também Jesus fala pra gente servir o próximo. Então, por mais que a palavra de Deus vai confrontar, o que a gente tem que tomar cuidado é pra gente sempre entregar isso com amor, né? Como um pai corrige seu filho. Muitas vezes o filho, o caráter dele é mais moldado naquelas broncas mais duras que o pai dá no filho dele. Só que é sempre com amor, sabe? Então, o que eu acho que a gente precisa ter como cristãos, todos nós, é mais amor pelo próximo, sabe? Independente do que acontecer. Porque eu tive isso, né? Isso não é mérito nenhum meu, é mérito de Deus mesmo, e da minha criação, né? Que me deu esses ensinamentos. E por causa disso, eu posso ter o prazer de ver pessoas de outras religiões, pessoas de outras crenças, olhar pra mim, né, com uma certa admiração. Mas, como eu disse, nada por mim, sabe? Quando você olha pra pessoa e você percebe que a forma como ela fala com você, ela vê você, ela tá, tipo, admirando Cristo através de você, né? Então, ela não tá te admirando, ela tá falando, caramba, que legal que Deus faz na vida do Daniel. E é isso que a gente tem que procurar, né? Porque o alvo é ele, né? O foco é ele, não tem que ser eu. Sim. Eu tô aqui só para ser um instrumento. É isso aí. Não, porque assim, querendo ou não, principalmente no mundo assim, dos jovens, é um pouco mais complicado, né? O mundo ele vai muito contra a mão do que a palavra de Deus diz, né? Com certeza. O jovem hoje, às vezes dependendo do grupo que você tá, quem se destaca é aquele que faz algumas coisas que não é legal, né? Por exemplo, ele namora mais de uma menina, usa algum tipo de droga, que bebida não deixa de ser, né?
Então, para os jovens eu vejo que é um pouco, não sei se é um pouco mais difícil ou porque nós já passamos por essa fase, então a gente já tem certeza assim, isso aí a gente já deixou para trás. Sim. Acho que os pratos vêm muito mais servidos para o jovem e de repente ele não conhece tudo isso. Exato. Como que é essa batalha para vencer tudo isso? Se isso para você aconteceu ou não? Ou se você se mantém bem afastado, então não chegou até você? Como que seria isso? Bom, com relação a essas batalhas e essas lutas, quando eu tive esse relacionamento, né, eu entrei assim numa questão que eu, desde uns 12 anos, na verdade nem desde os 12, com 8 anos mais ou menos na escola, infelizmente eu tive acesso à pornografia. E nem por minha conta, né? Foi um amigo meu que veio e me mostrou. Então, infelizmente, muito cedo eu acabei tendo um choque, né? Como esse. Então, muito cedo eu acabei tendo acesso com isso. E isso desencadeou alguns problemas realmente com pornografia na minha vida, lá para mais ou menos uns 11 anos para frente. Então, muito novo, eu já tinha problema com isso. Um problema que eu tive com isso e eu não... Só te cortar, só para não perder a pergunta. Quando você fala assim, que você teve um problema, né? Sim. Isso em virtude, de repente, era algo assim, que ficava oculto? Porque, assim, de repente, sua mãe não sabia, seu pai trazia para você vergonha e você, às vezes, acabava não dividindo que você teve acesso? É isso que era para você um problema? Porque, assim, imagina que hoje... as coisas estão tão mais assim fáceis, que as pessoas não é mais um problema na tua... Exatamente. Você entendeu? Sim. Então, assim, por que você enxerga que isso era um problema? Então, como eu recebia acesso a isso muito cedo, logo que eu vi eu já sabia que era errado. Você sabe, né? Mas é como se você sabe e não sabe. Você sabe e finge que não sabe. E os meus pais, eles descobriram, né, quando eu tinha mais ou menos essa idade, que eu tive acesso àquilo e imediatamente eles, como pais responsáveis, vieram falar comigo, vieram conversar comigo, né? E eu acho que até naquela fase eu fiquei mais tranquilo, porque tipo assim, eu fiquei com vergonha, né? Dá um constrangimento. Na verdade, com a minha mãe, principalmente, eu sempre fui bem tranquilo de me abrir, de falar essas coisas. Só que depois dessa ocasião... Quando eu cheguei lá para os meus 11, 12 anos e eu realmente acabei ficando, de fato, viciado nisso, com esse problema, eu mantinha em oculto, sabe? Eu guardava, assim, eu não falava, porque eu não sabia, de fato, se era pecado ou não. Eu sabia que era errado. Sim. Eu sabia que era errado. Mas eu não tinha, eu não sei, sabe? Como se você tinha... errado, mas não é pecado, enfim, alguma coisa assim. Eu não tinha essa certeza concreta. E ficava em oculto, né? Eu não falava sobre isso com ninguém e foi levando. E isso foi assim, um problema muito grande na minha vida. Foi um problema muito grande. Teve uma vez que a gente teve um evento lá nos jovens, né? Os nossos jovens são bem movimentados, a gente teve um evento. E nesse evento, o líder de jovens é um casal de líderes, né? E aí a líder, que é a Aline, ela ficou com as meninas em um momento específico do evento. E o Marley, que é o nosso líder, ele ficou com os meninos. E aí a gente foi para salas separadas para falar somente disso. Eu devia ter uns 16 anos, 16 e pouco, por aí. E aí ele chegou, e aí ele veio e claramente ele falou: gente, isso aqui é pecado. Ter relações antes do casamento é pecado. Pornografia é pecado. Isso aqui é pecado. E teve uma conversa sincera com a gente, né? E depois disso, teve um momento de oração. E ali eu confessei, né? Porque em Tiago diz, né? Pra gente confessar os nossos pecados e orar uns pelos outros. Então foi a partir daquele momento, eu falei, cara, isso aqui não tá certo, eu não quero isso pra minha vida. E aí eu cheguei, falei pro meu líder, falei, olha, eu tô fazendo uma coisa. Eu já tinha uma ideia de que era errado, mas eu tava fazendo ainda. Eu quero me livrar disso. Ele orou por mim. Só que aí que entrou a guerra de verdade. Porque antes, pra mim, eu não tinha um peso na consciência realmente do que eu tava fazendo. Só que depois disso, era assim, era um peso total. E aí eu fiquei mais ou menos um ano, né, ou alguns meses, uns 9 meses, lutando contra isso, lutando. E foi assim, uma coisa que realmente, assim, eu tava aprisionado naquilo. Porque, como você disse, né,
Hoje em dia, para as pessoas isso é normal. Sim. É até estranho quem não tem acesso a isso, quem não faz isso. Então tinha se tornado algo comum para mim. E aí eu fiquei muito tempo lutando. Só que o que aconteceu? De novo, eu tava lutando, mas eu tava dando murro em ponta de faca. Por quê? Porque eu não tava confessando. Eu confessei aquela vez pro meu líder e depois eu tava querendo fazer as coisas por conta própria. Eu falei, não, eu vou conseguir. Só que, se você não confessa, se você não tem um líder, não tem um pastor te acompanhando, não dá certo. Não dá certo. Você não vai conseguir sozinho, né? E assim, para evitar, de repente, vamos colocar aqui uma tentação, vai. Uhum. O que você, de repente, o que deu certo para você? Então, eu acredito que tem duas formas, assim, pelo menos que eu usei e foram muito boas, né? Para eu poder vencer isso. A primeira delas é você estar confessando, porque eu tive esse tempo aí que eu fiquei em oculto, e aí teve um dia que eu falei, não, isso aqui tá errado. Aí eu cheguei um amigo meu que tava me discipulando, né? E eu falei, cara, eu tenho problema com isso. E aí ele já tinha experiência, já tinha passado por isso. E a gente tem esse método, por exemplo, de prestar contas. Ou seja, sempre que eu estivesse com alguma tentação ou eu acabasse caindo no pecado, eu ia falar pra ele. De alguma forma, eu sempre confessar pra ele ia me gerar até um constrangimento, né? Tipo, poxa, de novo, eu tô falando com ele e tal. E aí você te dá um impulso pra você. E a outra era confessar a tentação também, né? Porque quem confessa a tentação não confessa o pecado. Então, às vezes eu chegava e falava, cara, deixa eu te falar, eu não tô bem, mano, tá difícil, mano. Vamos orar, me ajuda, entendeu? Então, a primeira forma pra mim que me ajudou muito foi essa, o que fez de fato eu conseguir vencer foi essa, da confissão. E a segunda é ser radical. É assim, na Bíblia fala, né, se sua mão direita te faz pecar, é melhor você arrancar ela fora, porque é melhor você entrar no céu sem uma mão do que com as duas você ir pro inferno. Ou do olho, ele fala do olho direito também. Isso. Então, assim, do pecado a gente foge, né? A gente não consegue, a gente não tem que confrontar, né? A gente... E, assim, eu entendo até que quando você, nessa questão de pornografia, para jovem, é pecado para todo mundo, né? Mas eu digo assim, complicado por quê? Porque ele tá num momento que ele ainda não se casou. Aí ele tá num relacionamento, ele tá se alimentando daquilo. E aquilo vai gerando tentações para ele que de repente ele vai querer avançar em algo que não deve. Né? Extremamente perigoso. Extremamente perigoso, né? Então, e isso é, né, uma coisa muito ruim, né? Pensa um jovem que tá assim nos caminhos do Senhor, aí faz um negócio desse, imagina o peso, porque assim, por conta desse problema que eu tive com pornografia, eu tive por muito tempo, mesmo depois de me libertar, eu tive muito sentimento de culpa. Sempre me culpei bastante, falei, caramba, mano, por que eu fazia isso? Isso aqui não... Poxa, por que eu fiz isso? Agora imagina a consciência de um jovem, né? Depois, né, que ele consegue vencer isso, se ele faz coisas ainda piores. É cada vez uma consciência pior pesando na cabeça dele. É tipo, né? Um abismo levando a outro abismo. Exatamente. E de alguma forma, essa culpa pode levar ele a voltar naquilo, né? Mas o Senhor, a gente tem que entender que Deus, ele perdoou a gente. A gente merece todo esse amor? Não merece, mas ele perdoou, sabe? E ele como se ele não se lembrasse das coisas erradas que a gente fez no passado. Ele tem algo novo pra nós, sabe? E eu tive que enfrentar isso também depois que eu venci esse pecado, essa culpa. Tipo, poxa, Deus, ele sempre foi tão bom comigo, ele me tratou tão bem, ele sempre me amou. E eu, por muitas vezes, eu ficava preso nesse negócio, eu ficava sabendo, mesmo depois de saber que era errado, eu cometi iniquidade, eu ia lá e ficava, né, fazendo essas coisas. Mas o Senhor, ele perdoa a gente. E do pecado a gente tem que fugir, a gente não tem que fazer. E pelo que você está falando, essa é mais uma batalha, né? Que tem que ser vencida também, a culpa, né? Porque é algo que você tem que deixar para trás. Com certeza. Como você falou, Deus, ele nos ama de uma tal forma que ele já nos perdoou, né? Exato. Então a gente tem que deixar, porque às vezes a culpa pode ser que traga o pecado novamente, porque você fica ali pensando assim, nossa, mas eu fazia isso. Tem que falar assim, não, isso já ficou para trás. A Bíblia diz assim, né, que a gente precisa fugir da aparência do mal, Exato. né? Do mal, Sim. parecer um mal, então que a gente realmente tem que fugir, né? E Sim. às vezes a gente fica muito esperando o mal. Exato. Eu estava conversando com um amigo meu, há um tempo atrás, sobre esse assunto, ele até falou, né, que na Bíblia, se não me engano, em Salmos, que ele fala da gente se desviar do mal.
Quando você está se desviando do mal, você já está vendo lá na frente que tem ele, você já sai de perto. Então é que nem quando a mulher de Potifar, né, ela foi querer meio que dar em cima de José. O que ele fez? Ele saiu correndo. Ela se jogou pra cima ela dele. Ela veio pra cima dele, né? E pensa, o que ele ia fazer? Ele ia ficar lá? Eu fico imaginando, né? Se ele ficasse lá, ficar, não faz nada não, ali ele já tá, entendeu? Então ele correu, porque senão, né? Então o diabo, né? A gente confronta ele, né? A gente vem pronto, a gente ora, a gente confronta ele. Mas assim, no pecado, quando a tentação vem, quando o pecado vem, a gente tem que correr, a gente tem que fugir. Porque a carne, ela vai querer, ela vai pedir, né? Então tem que ser, é isso que eu penso, tem que ser radical. Cara, se aquele aplicativo, ele te faz pecar, por mais que você goste dele, por mais que tenha coisa que você gosta nele, você dá um jeito. Você desinstala, você bloqueia as contas, você joga o celular longe. Eu conheci um amigo, que ele nem tem celular, eu nem sei exatamente o motivo. Mas, tipo assim, se ele tinha problema com isso e ficar sem celular foi a razão, amém, cara. Amém. Alguém pode achar isso, certo. Nossa, que cara louco sem celular. Mas isso é quando o cara entende, mano, eu prefiro ficar sem celular do que pecar. Eu prefiro ficar sem celular porque eu vou agradar a Deus, eu não vou pecar. Porque hoje mesmo o WhatsApp é uma ferramenta muito boa, ao mesmo tempo pode ser uma ferramenta muito perigosa, né? Com certeza. Porque você pode estar em um grupo, pode estar em algum que você nem propaga essa mensagem, nem utiliza desse... recebe. Mas você recebe, né? Então, aqui em casa mesmo nós adotamos o seguinte, ninguém tem senha, até pra a gente não... Aqui é que a gente tá há pouco tempo, mas assim, a gente adota senha zero celular, portas fechadas também nunca. Inclusive onde a gente morava a gente tirou até a porta. O sentido era decoração, né? E não deu certo, mas eu aqui as portas e não dava para pôr novamente. Sim. Então, tanto o nosso quarto, para a nossa filha, enfim. E eu acho que dá muito certo. Com certeza. A gente não tem o que esconder. Não tem, né? E celular também. Legal. E assim, eu queria... o que você faz para você se manter com essa constância e de intimidade com Cristo? Então, a gente tem aquele segredinho, né? Que é o básico, que é a gente ter uma rotina de devocional com o Senhor. Né? A gente está sempre lendo a Bíblia. Eu não sei, acho que com vocês já aconteceu, né? Às vezes a gente está lendo a Bíblia, a gente já leu aquele versículo 1 milhão de vezes. A gente lê de novo, a gente tem uma revelação que nunca teve. Então... A gente nunca pode cansar de conhecer Jesus, a gente sempre pode conhecer Ele mais. Conforme a gente vai conhecendo Ele, mais a gente se apaixona por Jesus, sabe? E quem tem um encontro real com Deus, entende isso. Quando você tem aquele, sabe, dá um estalo na sua mente, você fala, eu só quero isso. E o que acontece muitas vezes é que essa chama, às vezes, ela vai se apagando, ela vai se esfriando. E isso que tira a intimidade dos jovens, às vezes, com Cristo. Não só dos jovens, na verdade, do cristão mesmo. Sim. Porque ele tem aquele encontro com Deus e aí ele fala, nossa, eu só quero Deus, eu morro por Jesus, eu faço tudo por Jesus. Mas às vezes passa um mês e ele começa a esfriar. Ele vai esfriando. A rotina vai ficando monótona, ele vai se acostumando com aquilo e ele vai perdendo aquela intimidade. Então, para a gente manter essa intimidade, a gente tem que estar sempre cultivando uma vida, né, das práticas espirituais de tal, oração, jejum, né, de leitura da palavra, de louvor e de devocional, né? E o discipulado, eu acredito também ser algo muito importante para isso, né? A gente tem alguém que está sempre nos discipulando, um líder, né? Para os jovens, por exemplo, eu tenho ótimos líderes, né? Tenho bons pastores também. E você manter isso, sabe? Você sempre está conversando com alguém, sempre está orando com alguém. E é difícil. A gente fala assim, parece que é fácil, mas tem dia que a gente não quer orar. Mas não é porque a gente não quer que a gente não deve, né? E eu sempre luto muito contra isso. Tem dia que eu falo, não quero orar, não quero. Mas aí eu falo comigo mesmo, não, eu vou orar. Pode ser que eu não sinta nada, mas eu não vou deixar de orar. Então eu acho que pra gente ter essa intimidade constante, além da emoção, porque a emoção ela faz parte, né? Sim. Vem aquele fogo, aquela alegria, aquela emoção de só vou buscar Jesus, é importante. Só que aquilo não vai estar todos os dias. Tem dia que você não vai querer. Então eu acho que além da emoção, a gente precisa também ter, de certa forma, uma razão. De assim, eu vou fazer isso. A gente ter um foco. A gente ser... Como é que fala? Ser
Uma pessoa que... Disciplinado. Ser determinado com o que eu vou fazer. É intencional a minha atitude. O meu alvo é Cristo, né? Então, quando a gente tem esse entendimento e a gente se determina verdadeiramente a isso, aí a gente consegue continuar. No dia que não quer orar, no dia que você está mais desanimado, você permanece. Então, você precisa ter esse caráter moldado. E isso só acontece numa rotina diária com o Senhor, conversando com Deus, ter uma leitura da Bíblia, orar sempre que puder, né? A Bíblia fala pra gente orar sem cessar. Orar pra tudo, sabe? Orar, Deus, tô tomando banho, Deus, obrigado porque o meu chuveiro tem uma água quente. Né? Isso pode até parecer engraçado, mas é verdade. A gente tem que dar graça em tudo, a gente tem que orar em tudo. Na verdade, simples, né? Parece não ter sentido, mas tem total sentido. Né? É aquilo que você falou do óbvio, né? Que de repente ninguém se fala mais porque é tão óbvio e a gente acaba não praticando. E faz todo sentido, né? Quando você dê graças em todo o tempo. Né? Eu vejo assim, as pessoas às vezes não agradecem coisas simples porque ela pensa que um milagre é uma pessoa que não anda levantada de uma cadeira, que é algo, assim, aos olhos humanos excepcional. Né? Sim. Extraordinário. Extraordinário. Mas é como você falou, ter um alimento na sua mesa, ter uma água quente. Tem pessoas que infelizmente não têm tudo isso, então isso já é um milagre, já é algo que Deus providenciou. A gente tem que ter esse entendimento, assim, por mais que nós trabalhamos, mas é Deus quem dá as oportunidades, Deus quem cria as oportunidades, né? Deus quem está em tudo, né? Então a gente tem que realmente agradecer sempre em tudo, nas coisas parece mais simples, mas tem que ser grato. Né? E a gente estava falando ainda sobre os recursos da internet. Cara, a gente tem muito recurso hoje, como eu falei, né? Tem muita coisa ruim. Mas tem tanta coisa boa que a gente pode extrair dos recursos de hoje que agregam na nossa vida com Deus. Por exemplo, hoje em dia a gente tem a internet, tem o YouTube, essas coisas, e vocês conseguem gravar o podcast de vocês por causa disso. Eu consigo postar os meus vídeos no Instagram. Então não é de todo um mal a internet e os recursos, a gente tem que usar eles. E uma coisa que eu acho muito legal, eu vi aqui que vocês têm uma prateleira com livros, que é algo que também a gente tem que usar ao nosso favor. Para manter uma vida de intimidade com o Senhor. A gente sempre está lendo algum livro, a gente buscar novos recursos, a gente quer realmente isso, sabe? O primeiro sempre vai ser a Bíblia. Mas tem livros, tem autores assim sensacionais que fazem livros que agregam pra gente. Eu trouxe até um aqui, esse livro aqui é sensacional. Mate o Dragão. É o livro do Israel Subirá. Esse livro aqui foi assim um dos responsáveis, né? Foram palavras direcionadas, uma das palavras responsáveis por me ajudar a vencer a pornografia, né? Então foi o meu coração inconformado com o que eu estava fazendo, né? Comecei a ser discipulado por um amigo meu e eu falei, eu vou comprar esse livro. Cara, eu li esse livro enquanto eu estava lendo ele, na metade da leitura dele, eu já estava assim, liberto, sabe? Eu já tinha abandonado isso, eu terminei ele rapidamente. E é um livro assim sensacional. E se fosse para indicar um livro para um jovem, seria esse, né? Porque nós jovens temos, com certeza a gente vai ter esse problema na tentação. Às vezes com alguns é com a área da pornografia, às vezes com outros é com a área da mentira, enfim, tem várias coisas. Mas esse livro foi um conteúdo assim ótimo para mim, que me ajudou demais, de verdade. Então a gente tem que usar e abusar desses conteúdos, desses recursos que a gente tem hoje. Sim, perfeito, concordo. E assim, só para a gente estar com alguns minutos ainda, o que eu queria, assim, você finalizou que aí numa determinada idade você percebeu que você já estava um pouco frio, dentro da igreja mais frio, e esse resgate, fala um pouquinho mais, quando que surgiu, quando que você entendeu e como é que você conseguiu hoje estar dessa forma que você se encontra hoje. Agora é a parte mais, assim, o ápice. Uau, é o ápice. Bom, eu tava nesse relacionamento e aí veio todo esse problema da pandemia. E em fevereiro de 2021, né, no dia 28 de fevereiro de 2021, meu pai veio a falecer por Covid, né? Meu pai, ele ficou 15 dias internado, né? Ficou na UTI, foi entubado, tudo. E eu tava namorando ainda, mas assim, sabe quando cresce uma fé em você muito grande? Aqueles momentos assim que você sente que você pode orar mesmo pro monte e ir pro lado e ele vai pro lado, ele vai se mexer. Enquanto meu pai tava internado, eu tava com essa fé. Eu tava assim... Mesmo eu estando frio, eu criei uma fé assim dentro de mim. Eu falei, não, mas meu pai vai ser curado, vai dar tudo certo. Só que assim, o meu pai, a trajetória, assim, ele foi piorando. E aí,
teve um dia que a gente foi orar na porta do hospital, era o Hospital João 23, a gente foi orar na porta do hospital. Ipiranga? A gente gravou um áudio... O Hospital Ipiranga ali? Do João 23, isso. A gente gravou um áudio, eu, o meu irmão e a minha mãe, e eles colocaram... Ele já estava entubado, né? E eles colocaram no ouvido do meu pai, para ele ouvir. Um áudio tipo, falando, ai, a gente quer que você volte, a gente está orando por você. E num sábado, a gente foi orar lá em frente ao hospital. Tinha algumas pessoas conhecidos meus que estavam ali também, que tinham pessoas internadas ali. E a gente fez uma oração. Aí eu fiquei sabendo no sábado que ele tinha melhorado. A minha mãe foi no hospital e falaram, ele melhorou, ele tá bem. Assim, a gente ficou muito feliz, porque ele só tava piorando. E do nada ele teve uma melhora assim, que eles nem reconheceram, né? Falavam que ele tava bem inchado, né? Por causa da intubação. E aí quando a mulher chegou, ela nem reconheceu, porque ele tava perfeito, ele tinha voltado ao estado normal. E aí a gente deu uma levantada. Naquele sábado mesmo, eu fui no culto de jovens, assim, e assim, alegre, assim, comemorando, orando, assim, muito feliz, louvando ao Senhor. Só que ele faleceu naquela mesma madrugada. Então foi como se ele melhorasse, né? Como as pessoas dizem que é a melhora da morte, enfim. E aí ele faleceu. E tipo assim, mano, não acreditei. Não acreditei. Ligaram 3 horas da manhã na nossa casa. Quando liga 3 horas da manhã no hospital, só que até enquanto a médica não falou que ele tinha falecido, eu falei, não, mas ele tá bem, a gente vai chegar lá, vai dar tudo certo. E aí não tava tudo certo, né? Ele infelizmente veio a falecer. E foi assim, um choque muito grande. Eu tava com 16 anos, eu tava perto de fazer 17, né? Fevereiro, eu faço aniversário em maio. E aí ele faleceu e esse foi um momento assim que eu senti assim o amor de Deus assim de uma forma maravilhosa, né? O maior gesto, né, de amor de todos foi o sacrifício na cruz. Mas pra mim, depois desse, foi o que Jesus fez comigo, o que Deus fez comigo, porque eu fiquei muito mal, fiquei muito destruído, assim. O meu pai, ele já era uma inspiração pra mim, né? Referência. Mas depois que ele faleceu e eu senti a falta dele, eu comecei tipo assim, a ter mais amor por ele ainda, porque eu falei, caramba, mas meu pai era tão bom, eu queria ter vivido mais com ele. Então assim, foi um momento bem difícil da minha vida, até hoje. Só que aquele era um momento onde eu tinha tudo pra cair fora. Eu já tava meio frio, né? Tive uma fé, minha fé cresceu. Só que é como se minha fé, não é que ela foi cortada, mas não atendeu às minhas expectativas. Sim. Então ali era um momento que eu tinha assim tudo pra não quero mais. Eu tenho isso no meu entendimento. Ali era um momento assim que eu podia ter caído fora e eu podia ter feito muita coisa errada. Mas de alguma forma o Senhor ele me abraçou. Assim, é maravilhoso você sentir como se Deus sussurrasse no seu ouvido. Eu estou com você. Vai ficar tudo bem. E por mais que você está no pior dia da sua vida, quando ele fala isso, é uma sensação de segurança indescritível. E eu sinto que quando isso aconteceu, não foi nem eu que pedi para Deus me ajudar. É como se eu estivesse caindo no fundo do poço e ele me pegasse, sabe? E foi um momento muito difícil da minha vida. E essa mudança na minha vida que fez eu realmente, né, como você disse, né, que tem as pessoas que cresceram no berço, mas tiveram um encontro com Jesus. Eu acredito que esse foi o meu encontro assim verdadeiro que me fez de fato decidir o que eu quero para minha vida. E esse encontro foi marcado por 2 chaves. A primeira chave foi essa. Foi o falecimento do meu pai, foi uma coisa muito, muito triste, mas foi assim, um momento onde eu mais dependi de Deus, onde eu mais dei a minha dependência para Ele, porque eu não tinha mais para onde ir, eu não tinha mais o que fazer, eu estava perdido, eu e a minha mãe, e meu irmão, a gente não tinha o que fazer, Deus foi o nosso sustento, né? E a gente viu o amor dele, a gente viu que Ele não desamparou. E o segundo ponto era uma coisa que ainda não estava resolvida, porque eu ainda estava num relacionamento que não tinha nada a ver. Só que quando o Senhor me encontrou, meus olhos eles se abriram. Eu falei, cara, eu não devo estar aqui. Eu fui conversar com a menina e a gente, muita coisa, como a gente tinha outros caminhos distintos, né, não batia. E aí a gente conversou e aí a gente terminou. E aí quando a gente terminou, né, eu fiquei bem triste também, né, porque eu tinha saído de um relacionamento que tinha durado mais ou menos uns 2 anos. O meu pai tinha falecido há pouco tempo, então foi muita coisa junto. Uma perca, assim. Mas foi uma ativação pra mim, aquele relacionamento ter terminado ativou aquilo pra mim, né, do Senhor cuidar de mim e eu ver o cuidado dele. E aí até hoje, cara, é essa sensação, é tipo assim, cara, eu não tenho mais nada além de Deus, eu não preciso de mais nada, sabe? Eu meio que tinha perdido tudo, né, perdi um pai, perdi um relacionamento, mas Deus era comigo e ainda é.
E aquilo me gerou assim, tipo, cara, Deus é tão bom comigo, Ele me ama tanto, eu quero fazer mais, eu quero ser melhor, eu quero ser um bom filho para Deus. E isso é uma área que Deus tocou mesmo no meu coração, né? Por eu ter perdido meu pai muito cedo, eu sentia muito a falta disso, né? Ainda sinto. Mas um encontro que o Senhor teve comigo em um tema específico foi realmente com relação à paternidade. A gente entender a nossa paternidade com Deus. E quando a gente entende essa paternidade com Deus, a gente entende que a gente tem Ele não só como um Senhor, como um Todo-Poderoso, que é o que Ele é, Sim. mas como um pai próximo, um pai que ama, um pai que cuida, um pai que quer ensinar, que tem paciência. Quando a gente entende isso, cara, você pode ter tido um passado horrível, mas aí você entende que nele você tem um conforto que você não tem com mais ninguém. Você tem uma segurança, sabe? É um alicerce para você. E isso foi o que Deus fez na minha vida, né? E eu não sei como, É Deus, né? não sei como, é Deus, porque a força que o Senhor me deu para enfrentar essa situação, de alguma forma, uma situação, né, uma tragédia na minha vida, Sim. ao invés de me afastar, me deixou mais próximo de Deus, é algo que só Ele pode explicar, porque eu não faço ideia de como aconteceu. Mas é isso, 2021 foi um ano que marcou muito a minha vida, onde teve essa reviravolta, a minha vida mudou totalmente. Se vocês vissem o Daniel de, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás, seria irreconhecível. Não teria nada a ver com o que eu sou hoje. Porque o que ele fez comigo, assim, é algo que eu nunca vou me esquecer. É algo maravilhoso. Sim. Sabe? É você poder ver uma tragédia horrível acontecer na sua vida, né? Eu não posso falar que foi uma coisa que eu fiquei feliz. Não foi. Sim. Eu sei que foi da vontade de Deus, mas eu fiquei triste. Não tem como... fiquei bem, fiquei feliz. Não, fiquei triste. Mas você vê algo horrível assim acontecer com você, algo triste, e você poder olhar e falar, Deus, eu ainda te amo. Eu te amo mais ainda agora. E eu sou grato ao Senhor. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez. O Senhor fez coisas que eu não entendi. O Senhor fez coisas que até me machucaram, até fiquei triste. Mas eu te amo. Eu amo você e eu sou grato ao Senhor. E que continue sendo conforme a tua vontade. Independente do que acontecer. Que continue sendo o que o Senhor quer e não o que eu quero. Sabe? Então o Senhor quebrantou muito meu coração nisso. Né? E por conta disso, essa Bíblia inclusive é do meu pai. Né? Eu não costumo sair com ela. Eu só hoje, como era uma ocasião mais especial, eu peguei ela. Mas normalmente eu deixo em casa porque eu tenho bastante ciúmes, né? Aqui tem tipo assim, tem todas as anotações dele, dá pra ver que ele lia bastante a Bíblia, porque você vai vendo todos os versículos, ele sempre grifando tudo, então glória a Deus, tem várias anotações dele, às vezes eu abro assim, aí eu vejo a anotação tipo de papel de alguma pregação que ele ia trazer, e aí eu vou vendo o que ele anotava, assim, é muito legal. E aí teve um versículo em Filipenses 3:7, que foi o versículo que definiu isso pra mim, né? Essa virada de chave na minha vida. Mas o que para mim era um ganho, né? O que para mim era lucro, né? Dependendo da versão, hoje eu considerei como perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então esse versículo ele definiu assim isso na minha vida, sabe? Tipo, eu tinha algumas coisas como lucro, eu tinha algumas coisas que eu queria, só que depois do encontro que ele teve comigo, depois do que ele fez, tudo que não for dele, pra mim, é como ele diz aqui, né? Como esterco, é como lixo, porque eu só quero ele, sabe? E esse versículo, ele marcou a minha vida. Ele fica gravado no meu coração, né? Tipo, eu só quero isso. Eu vivo pra essa uma coisa, né? Como os Salmos fala, né? Davi fala, né? Uma coisa pedir ao Senhor e essa buscarei, né? Que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. E esse encontro com o Senhor, esse amor que ele demonstrou, fez com que eu tivesse essa virada de chave e essa decisão firme, que eu só quero ele até o final da minha vida. Nossa, extraordinário, né? Tudo isso que aconteceu com você, eu acho que isso só ativa mais ainda a nossa fé e daqueles Sim. que estão ouvindo e nos assistindo, né? E assim, o que a gente tem para te falar é assim, continua nessa sua fé, nessa sua trajetória. Deus vai honrar muito, né? Deus vai te honrar muito, muito, Amém. muito. Eu te vejo assim em lugares grandes. Amém. E Deus manda te dizer que você é um escolhido. Amém. E você já sabe, né? Que Ele fala Sim. isso, como se fosse frente a frente. E você escuta.
quando ele fala isso. E eu tô sendo usada agora só para afirmar o que ele fala isso com o maior carinho e você entende o carinho dele. Sim. Tá? E assim, bastante impactada com o teu testemunho. Tenho só a agradecer mesmo o que Deus faz nas nossas vidas, né? Com certeza. E é isso, né? A gente tem... Senão a gente fica aqui por mais tempo. A gente sempre pede, né, Daniel, para trazer uma palavra, como você fala bastante para os jovens, né? Sim. O que você pode falar aí agora para o nosso público, para os jovens, como se manter firme, como conhecer Jesus intimamente, né? O que você pode passar aí para ele, se você quiser falar até pra câmera. Olhar pra câmera, ficar bem direcionado, olhar até com cara de sério, assim. Bom, o que eu posso dizer para você, jovem, para que você continue, para que você permaneça nos caminhos do Senhor, para que você não permita que isso esfrie. Alguns dias você vai acordar e talvez você não vai nem ter vontade de viver, alguns dias você vai acordar e não vai ter nem vontade de buscar o Senhor. E por mais que você já rejeitou ou rejeita Ele muitas vezes, o que eu quero dizer para você é que Ele continua te amando. E o que eu peço, o que eu oro ao Senhor, por todos os jovens, por toda a nossa nação, por todas as pessoas, é que o amor de Deus Ele possa nos constranger cada dia mais. Porque quando o amor dele nos constrange, a gente vê esse amor dele conosco, a gente não consegue ficar parado. E um conselho que eu posso dar também é que a gente possa comer Bíblia mesmo, a gente mergulhe na palavra de Deus, a gente leia, gaste o nosso tempo. Por mais que não tenha interesse, por mais que não tenha vontade, mas busque a palavra do Senhor, pratique a palavra do Senhor também, que a palavra de Deus diz que aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem os ventos fortes, mas a casa ela permanece de pé. Então, construa a sua vida sempre ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo com Ele e praticando tudo que está na palavra dele. Ainda que você não entenda, ainda que você não saiba de fato como fazer isso, porque você está construindo a sua casa sobre a rocha, sobre um local firme. E eu quero declarar para você que está assistindo que você seja muito abençoado e que cada dia mais você se sinta mesmo alicerçado e firmado nessa rocha que é Deus na sua vida. Amém? Amém. Amém. Bom, nós só temos a agradecer Eu que agradeço. Espero que você volte. Amém, com certeza. Um novo episódio, né? E aí falar a todos vocês que vocês façam a sua inscrição para o nosso canal aí, para que vocês tenham acesso aí a todo esse conteúdo. Tá ok, gente? Muito obrigada. Só agradecendo mais uma vez, Daniel. Obrigado. Obrigadão. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Pessoal.